todos. Hoje é 10 de agosto de 2023. Acabei de voltar de uma palestra dentro de um evento sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e tecnologias renováveis para a Amazônia, aqui no estado do Amazonas, na Universidade Federal de Manaus, na UFAM. E essa palestra teve que ser acompanhada. A reitoria chamou a Polícia Federal, que teve que me escoltar para dentro do lugar para conseguir fazer com que a palestra acontecesse. Brasil 2023. Mas a gente não vai ficar quieto, a gente vai continuar falando, mas sempre respeitoso. Mas tem que ser escoltado pela Polícia Federal para poder falar numa universidade federal. Obrigado, gente. E depois eu tive que ser escoltado sobre forte segurança pela Polícia Federal e a segurança da universidade para eu conseguir ir embora da universidade e do local que a gente estava. Ai, eu quero ficar aqui não, vai vir aqui pra cima. Corre, corre! A gente viu nas mídias sociais uma movimentação muito grande do Diretório Central de Estudantes, o DCE, que simplesmente começou a se declarar e trazer um monte de pessoas e grupos e entidades, algumas muito radicais, que eram contra a minha presença na Universidade Federal do Amazonas, pelo simples motivo de eu ser judeu-israelense, independentemente do tema que eu ia falar. Como vocês me acompanham muito nas mídias sociais, eu falo muito do conflito árabe-israelense e palestino-israelense sobre Israel. Esse é o meu tema de doutorado, esse é o meu tema de mestrado, essa é a minha especialidade. Eu sou cientista político nessa área. Mas o tema dessa palestra de hoje era sobre empreendedorismo e inovação. A gente vai falar de energias renováveis, reciclagem de água, energia solar. A gente vai mostrar como algumas coisas que Israel fez para tentar vencer adversidades podiam ser usadas aqui na Amazônia também, devido ao clima e devido às condições climáticas. Israel criou muitas tecnologias nessa área e isso é muito benéfico para a Amazônia. Mas, de uma certa forma, pessoas começaram a simplesmente fazer acusações completamente livianas nas mídias sociais. Estou lá um grupo de estudantes, entre 20 e 30 pessoas, e outros que não são estudantes da universidade, para protestar de forma violenta. Tem ali alguns exemplos. Essa é a recepção de um evento sobre empreendedorismo e liberdade. De forma violenta, empurraram inclusive a filha da assessora de comunicação do reitor. Ela teve que ir até a delegacia prestar queixa, por causa simplesmente da minha presença na universidade. Se isso não é antissemitismo, judeofobia, ódio aos judeus, eu não sei mais o que é. E isso aqui é um exemplo clássico de antissemitismo. O antissemitismo contemporâneo é justamente isso. Você tem que ser escoltado por forças policiais para conseguir falar sobre um tema simplesmente porque existem pessoas que discordam da sua presença, não do que você vai falar. E mesmo discordando do que eu vou falar, o debate é público e a universidade é pública. Ninguém ia proteger ideias nefastas, genocídio, limpeza étnica, apartheid, como erroneamente me acusaram. Isso é mentira. Eu nunca protegi essas ideias. Nunca protegi essas ideias. Meu avô é sobrevivente do Holocausto. Me chamaram de nazista na página do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Amazonas. E eu sou nazista, neto de um sobrevivente do Holocausto que lutou contra os nazistas. Vejam, as pessoas falam que eu sou um sionista israelense, como se isso fosse um palavrão.
não sabem nem o que significa sionismo, que é o nome próprio do movimento de autodeterminação do povo judeu. O sionismo não tem uma política específica. Ele está em cima da política. O sionismo não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é religioso, ele não é laico, ele é tudo. O sionismo é o nome do movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. Faz parte da identidade dos judeus no mundo inteiro. 96% pelas pesquisas mostram que os judeus sentem que em Israel faz parte da sua identidade. E eles discutem a política, sobre o processo de paz, e está tudo bem dentro de um ambiente democrático de debate para que se chegue a uma paz na região. O que me deixa perplexo é que em 2023, no ambiente dentro do Brasil, que tanto se fala sobre liberdade de expressão e Estado democrático de direito, as pessoas, de forma violenta, e houve sim violência por parte dos manifestantes, de tentar interromper a palestra, não conseguindo interromper a palestra, porque a palestra aconteceu do começo ao fim, agrediram policiais, agrediram professores, agrediram os outros palestrantes, tentaram agredir e com certeza conseguiriam me agredir se tivessem conseguido chegar a mim, e só não chegaram porque tinha seguranças e a Polícia Federal na porta do evento. Eu acho lamentável que a gente chegue num ponto como esse aqui no Brasil, no ambiente acadêmico. Isso é um alerta, isso serve de exemplo, que é justamente esse tipo de ódio, esse tipo de acusação leviana, que cria um ambiente de violência entre as pessoas. É por isso que a violência aumenta e não diminui. É porque as pessoas não querem conversar, não querem dialogar. E através deste ponto específico, o ódio aos judeus, na condição individual ou na condição de coletivo. Não podem falar que odeiam os judeus, falam que odeiam Israel. Não podem falar que os judeus não têm o direito de existir, falam que Israel não tem o direito de existir. Vejam, o antissemitismo, no passado, foi usado para dizer que os judeus mataram Cristo, na Idade Média, na época medieval. Depois falaram que os judeus eram os capitalistas na União Soviética, odiavam os judeus, dizendo que os judeus eram os criadores do capitalismo. Na época dos nazistas, os judeus fizeram a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial, culpavam os judeus de todas as desgraças que a Alemanha enfrentava antes da Segunda Guerra Mundial. Culminou com 6 milhões de mortos em câmeras de gás. Hoje, como ninguém apoia genocídio, apartheid, limpeza étnica e segregação, acusam justamente Israel e os judeus de fazerem esses crimes, que são crimes, devem ser denunciados, mas Israel nunca cometeu esses crimes. Pesquisem o que é genocídio, pesquisem o que é apartheid, pesquisem o que é limpeza étnica. Por exemplo, todos os judeus que moravam nos países árabes que foram expulsos, do Iraque, da Líbia, da Tunísia, da Argélia, da Síria, do Líbano, não tem nenhum judeu morando lá. Existiam mais de 800 mil na década de 40. Isso é limpeza étnica. Hoje Israel tem 2 milhões de árabes que estão em todos os setores da sociedade. Na política, no sistema judiciário, nas universidades, nos hospitais. São presidentes de empresas, líderes de bancos. Vejam, eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte. Não tem como a gente conseguir criar um ambiente democrático, onde as pessoas possam expor as suas opiniões, com discursos de ódio, com acusações levianas, e principalmente quando as pessoas não assumem o seu próprio ódio para elas conseguirem se consertar, para elas conseguirem entender que elas estão odiando alguém por causa da sua condição. Eu sou um judeu israelense, também sou brasileiro, e eles não queriam que eu estivesse lá somente porque eu sou judeu israelense. Eles não estavam interessados que a palestra era sobre empreendedorismo, sobre água, sobre inovação e sobre tecnologia. E isso é uma pena, porque quem perde são os estudantes. Desta vez não perderam e espero que não percam nunca mais. Muito obrigado.